Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e retraída, mas não tinha nem ansiedade e nem depressão. Em 2004, eu me casei com Romildo. Ele já era órfão de pai e mãe desde seus 17 anos. Por conta disso, mesmo sem saber, ele já sofria com ansiedade descontrolada e era muito instável. Eu me esforçava muito para lidar com isso da melhor maneira possível. O tempo passou e a ansiedade dele se transformou em depressão profunda com tendência suicida. Vi o meu chão desabar. A pessoa que era com quem eu mais contava havia perdido a vontade de viver. Devido a isso, e aos meus próprios traumas, e também ao fato da minha mãe ter sido diagnosticada com câncer, em 2013 eu também desenvolvi problemas emocionais, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Romildo e eu unimos forças diante desses dias tão sombrios e difíceis e começamos uma longa e dura batalha para cuidar do nosso emocional. Afinal, nesse momento, nós já tínhamos uma preocupação a mais. O nosso filho já havia nascido. Mas você verá nesse documentário algumas das ferramentas que aprendemos a usar e que serviram como uma mola para que nós pudéssemos sair do fundo do poço. Deixamos de ser vítima das nossas circunstâncias. E se nós conseguimos, você também consegue. Esse documentário foi todo baseado em fatos reais, e nele nós vamos mostrar como nós saímos disso para isso. É um documentário totalmente abalizado na ciência, especialmente na neurociência, onde você vai entender como que a sua cognição, o seu modo de pensar influencia diretamente nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas ações e no seu dia a dia, como um todo, para que você, assim como a gente anunciou esse documentário, tenha uma vida melhor, cresça como pessoa em sentido emocional. A neurociência é fascinante e vocês vão ver como aplicar esses conhecimentos que a gente vai passar para vocês de maneira simplificada, como eles vão contribuir para que você tenha essa vida melhor. Nosso lema sempre foi esse: simplificar para que você consiga entender com clareza e consiga também aplicar na sua vida de uma maneira prática, fácil e totalmente rápida, sempre que possível. Então a neurociência tem essa facilidade de tornar as coisas muito práticas depois que você entende como que tudo isso funciona, como que nós aplicamos tudo isso nas nossas vidas, antes mesmo de nos tornarmos terapeutas. Durante o nosso processo de crescimento como pessoa, uma coisa que nós descobrimos é que nós tínhamos que ser participativos no nosso autocuidado. Não poderíamos deixar apenas que profissionais de saúde dissessem o que estava acontecendo com a gente e dissessem para a gente a receita do que teríamos que fazer. Então, nós estudamos, nos aprofundamos, pesquisamos e descobrimos que quanto mais a gente conhece sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, mais rápido a gente tem o controle sobre isso e mais rápido a gente faz as mudanças que têm que ser feitas. O diferencial do nosso conteúdo e desse documentário que você está vendo aqui agora é que nós vamos te mostrar como que você pode aplicar essas técnicas na sua vida, como que você pode se auto-perceber, se auto-analisar para que você faça as mudanças necessárias. Tudo isso, nesse documentário, você vai perceber que você é capaz de fazer isso daí, na sua própria casa, no seu próprio lar, no seu próprio conforto, com as dicas que a gente vai dar aqui nesse documentário. Dicas essas que são validadas tanto nas nossas vidas, quando a gente se forma como terapeutas, bem como na vida de centenas de nossos clientes pelo Brasil inteiro e até fora do país. Então você pode seguir seguro, aí sentadinho no seu sofá, na sua cadeira, pega o seu caderno, pega a sua água, senta aí e fica esse tempo todo que vai valer muito a pena esse investimento de tempo na sua vida. E depois, certamente, nos comentários, eu tenho certeza que você vai nos agradecer pelo passo a passo que a gente vai entregar aqui a você para que você consiga, através desse documentário, uma transformação significativa e positiva na sua vida, a partir de técnicas totalmente abalizadas na neurociência. E uma das primeiras coisas que nós começamos a entender lá no início do nosso processo era sobre a ansiedade. Porque nós percebemos que muitas pessoas sofrem com esse problema, que muitas pessoas sofrem com ansiedade, mas nem sequer ao menos sabem o que isso significa. Nem sequer sabem como isso afeta o seu corpo físico, como isso afeta o seu emocional. Então, entender o que é ansiedade, como ela afeta o seu corpo e a sua vida é essencial. Levando em consideração que a ansiedade não é uma doença, você parte do princípio de que você precisa dela para diversas situações e de que você, se aliando a ela, você vai conseguir, por exemplo, lidar bem com a ansiedade e ter uma vida normal.
Sim, a ansiedade não é uma doença, é uma função que o seu sistema utiliza para a sua defesa. E entender que ela tem essa finalidade vai fazer com que você cuide e trate da maneira correta. A ansiedade, ela pode ser controlada, mas não pode ser eliminada. E o jeito certo de controlar a ansiedade é o que a gente vai explicar aqui no decorrer desse vídeo. Existem várias funções que o seu corpo faz, mas que quando está em excesso, quando está descontrolado, pode causar e gerar problemas de saúde para você. A mesma coisa a ansiedade. A ansiedade pode sim vir a se tornar uma doença. Quando ela está descontrolada, fora do controle, quando a sua vida passa a perder o sentido, quando a sua rotina e o seu dia a dia passa a ficar disfuncional por conta desses sentimentos. Aí sim ela é uma patologia. Só que antes disso, a gente pode entender o que está acontecendo com o seu corpo, entender o que seu sistema está fazendo, para que você possa ter o controle sobre isso. E uma coisa que é muito comum sobre a ansiedade é que algumas pessoas não percebem que são ansiosas ou que estão com o seu estado de ansiedade alterados. É comum as pessoas não perceberem determinados sintomas que o seu corpo está demonstrando para informar que alguma coisa está errado. Mesmo aquelas pessoas que têm a aparência de estarem calmas e tranquilas, elas podem estar apresentando um quadro de ansiedade fora do controle. Ela pode estar com essa ansiedade alterada. E quando a gente percebe, quando a gente sabe os sintomas que o nosso corpo físico apresenta decorrente da ansiedade, já acende um alerta. A gente já sabe o que tem que fazer. Você já pode procurar uma ajuda. E eu digo que algumas pessoas não percebem que podem estar tendo sintomas de ansiedade porque eu mesmo já fui uma dessas pessoas. Eu mesmo não percebia que o que estava acontecendo comigo eram sintomas de que a minha ansiedade estava descontrolada, fora do controle. Agora eu vou descrever para vocês os sintomas físicos que o seu corpo pode estar demonstrando de que tem alguma coisa errada com a sua ansiedade. Existem aqueles sintomas comuns que todo mundo associa com a ansiedade, como, por exemplo, quando a pessoa não consegue dormir de noite, quando a pessoa não consegue se alimentar direito, dores no estômago, com coração, com taquicardia, dor de barriga, mãos frias, sudorose, dificuldade de concentração e de raciocínio. Tudo isso também pode ser incluído nos sintomas de ansiedade. E aí você deve estar se perguntando por que esses sintomas eles acontecem. Como a Jaqueline explicou antes, a ansiedade é um sistema de defesa para te defender de uma situação mais adversa, para te defender de uma situação mais estressante. O nosso sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro responsável por memórias, emoções e muito mais, ele ativa o nosso sistema simpático. Esse sistema simpático é responsável por controlar nosso sangue, fluxo sanguíneo, nossos músculos, principalmente em frente a uma adversidade. Nós ficamos como que fosse ligado no 220 para agir, para fazer alguma coisa. E esse sistema ele descarrega uma quantidade de adrenalina e cortisol no nosso sistema, no nosso organismo, para que a gente consiga ter essa reação de lutar, fugir ou ficar. E o corpo faz isso. Já viu que tem pessoas que passam por dificuldades no momento de ansiedade, frente de repente a um acidente, e ela paralisa? Esse paralisar tem a ver com esse sistema límbico que foi ativado para ativar o sistema para lutar, fugir, ou ficar, ou paralisar. Pode ser uma dessas reações. Então, o corpo precisa dessa adrenalina, desse cortisol no sangue, para que a gente consiga direcionar o sangue para as partes mais importantes e, a partir disso, a gente consiga tomar uma decisão frente a essa adversidade. A pergunta que fica é: e por que esse sistema ativa isso em mim? E por que, às vezes, eu nem estou passando por nada que eu esteja percebendo que seja tão perigoso e ainda assim eu tenho tremores, eu tenho esses sintomas que vocês falaram aí? Você deve fazer essa pergunta para você. Se o seu sistema de defesa entender que você está em perigo, ele vai ativar o sistema simpático, como você acabou de entender. Só que às vezes você não está em perigo. Então por que será que a sua ansiedade é disparada? Por que será que quando você está deitada na cama indo dormir, a ansiedade dispara e você começa a sentir taquicardia, você começa a sentir dores no estômago, tremedeira nas mãos, suores nas mãos, ou as mãos geladas, ou até mesmo a dor de barriga? Por que será que isso acontece se não tem perigo nenhum te ameaçando? É aí que entra a neurociência para explicar tudo isso para você. Isso acontece porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Porque a área do nosso cérebro que é responsável por controlar tanto aquilo que nós vemos e as nossas lembranças são muito similares. Então, dependendo do que está acontecendo, do que você está lembrando, do que você está pensando, o seu cérebro pode entender que aquilo é real. Entenda,
o seu cérebro muitas vezes não vai saber diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, quando você deita na sua cama para dormir e começa a pensar em coisas que são difíceis, que já aconteceram, coisas que podem acontecer ainda no futuro, problemas, preocupações, isso pode fazer com que o seu cérebro entenda que aquilo é real, que você está em perigo, que está acontecendo alguma coisa agora. E se o seu cérebro entender que você está em perigo, ele vai acionar o alarme de ansiedade. Ele vai acionar a ansiedade para que você receba toda a descarga de adrenalina necessária para agir diante daquele perigo. Então, se você está sofrendo com sintomas de ansiedade, isso significa que você está vivendo no lugar errado. Exatamente, vivendo no lugar errado. Provavelmente você está lá no futuro, pensando em coisas ruins que podem acontecer na sua vida, com preocupações, contas, ou então, o que é mais grave ainda, você pode estar vivendo no passado. E lá no passado, você fica revivendo, remoendo situações ruins e dolorosas que já aconteceram. E por que eu digo pior? Bom, porque o futuro não aconteceu ainda. Trata-se de algo imaginário. E o passado? O passado realmente aconteceu. Realmente existiram coisas e circunstâncias na sua vida que foram dolorosas. Então, o passado aconteceu. Por isso que, quando a gente fica relembrando de coisas ruins, coisas dolorosas, para nossa mente, para o nosso cérebro, como se estivesse acontecendo agora. E se isso acontecer, se isso estiver acontecendo com você, o seu sistema de defesa vai acionar a ansiedade para que você possa lutar, fugir ou se esconder daquele perigo que já aconteceu ou daquele perigo que não aconteceu ainda. Então, agora que você já entendeu o que acontece com o seu corpo e com a sua mente, quando o seu cérebro entende que você está em perigo, seja esse perigo real ou não, agora sim você pode acionar ferramentas e mecanismos para poder sair dessa situação. E um dos mecanismos simples que você pode colocar em prática hoje mesmo é ficando no presente. Sim, porque quando você lembra de alguma coisa do futuro, a sua mente acha que é real, entende que aquilo ali está ameaçando a sua vida e vai acionar a ansiedade para que você possa fugir, correr ou lutar com aquele perigo. A mesma coisa acontece quando você vai ao passado. Quando a gente fala sobre que você está no presente, você está no passado ou que você está no futuro, acho que você já entendeu que isso é de forma mental, fictícia, como a Jaqueline falou. Então, como é que você traz a sua mente para o presente? Algumas das formas de você fazer isso é observando o que está à sua volta. Consegue observar? Talvez você consiga observar que atrás de mim tem o quê? Uma árvore. A árvore, ela tem um sistema que por dentro dela consegue pegar a água do terreno, do solo, e levar lá para o caule. Essa água também evapora para a atmosfera. Faz com que também, onde tem muitas plantas e muitas árvores como essas, como é aqui na nossa cidade, costuma chover mais, porque esse sistema ele começa a funcionar. A árvore suga do terreno a água, joga para o caule e vai para a atmosfera e volta em forma de chuva. Também essa árvore ela tem uma espécie de uma ramificação, que são linhas formadas ali por fungos, e elas se comunicam entre si. A árvore se comunica uma com a outra e manda um sinal. Se essa árvore está saudável, ela manda um sinal de que ela está saudável. Isso é comprovado pela ciência, viu? E aí a outra árvore não precisa, entre aspas, se preocupar. Está tudo bem. Agora, se uma árvore estiver doente, através dessa comunicação pela terra, que talvez, se você gosta de jardim, de plantação, quando você cava alguns locais de terreno, você vê um montão de linhazinhas finas, brancas. Essas linhas são esses fungos que eu estou falando, através dos quais as árvores se comunicam. Quando as árvores se comunicam através disso, ela manda esses sinais e avisa a outra se ela está doente. É como se fosse uma rede de Wi-Fi. O cientista costuma chamar isso como se fosse uma rede de Wi-Fi, através da qual as árvores se comunicam. E o que tudo isso tem a ver? Eu estou falando só apenas alguns detalhes do que isso aqui não é só uma árvore. É um sistema complexo da criação e que faz com que você, observando isso daqui, parar e observar quão perfeita é a natureza, faz você sair do futuro, faz com que você também saia do passado, fique no presente. Observe as coisas que estão acontecendo. Isso certamente faz com que a sua mente, o seu corpo se sinta bem. Você não gosta de ver locais bonitos, você não gosta de ver locais como esse. Só que quando você começa a observar com mais detalhes, você começa a ficar mais no presente. Você começa a ficar mais observador.
Talvez você esteja pensando que você não tem um lugar bonito como esse aí na sua casa. Talvez a sua vista, o seu quintal não seja parecido com esse. Mas não tem problema. Você pode ficar presente agora mesmo, no local onde você está, prestando atenção ao que está acontecendo com você, prestando atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Às vezes, como o Romildo citou o exemplo de uma árvore, talvez você não tenha uma árvore dessa na sua casa, mas uma plantinha. Observe pequenas coisas acontecendo. Se não tiver nada da criação, nada que você possa dizer, Jaqueline, mas eu não tenho, você não sabe onde eu moro, que aqui é tudo só casa, só árvores. Então preste atenção em você, na sua respiração. Preste atenção no seu coração batendo. Preste atenção ao que está acontecendo ao seu redor, com você e com as pessoas que estão próximas a você. Porque algumas pessoas ficam focadas e prestam atenção apenas naquilo que é ruim. Por exemplo, às vezes a gente está sentindo alguma dor de cabeça, ou uma dor no joelho, ou uma dor na perna, por exemplo. Mas se você ficar focando naquela dor ali, o que, que vai acontecer? Ela parece que fica mais intensa, não é? Mas se chega alguém e começa a conversar com você, ou se você presta atenção em alguma outra coisa, você até esquece que está com dor. Porque quando você foca apenas na dor, no problema, naquilo que está ruim, aquilo vai ficar muito mais intenso. Então, ao invés de ficar focando em situações dolorosas do passado, ou em situações que não ocorreram ainda, que nem vão ocorrer, provavelmente, lá sobre o futuro, preste atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Parece simples, gente, mas isso aqui é fantástico, porque isso significa que você vai estar no presente. Quando você consegue observar a sua respiração, quando você consegue observar uma pequena criação, uma planta, um animal, quando você consegue fazer isso, você está no presente. E só o fato de você estar no presente, isso já evita que seu sistema nervoso central autônomo acione o seu mecanismo de defesa. Isso impede que você entre na simpaticotonia, fazendo com que seu corpo fique totalmente agitado e pronto para lidar com o perigo. Por que que todos esses exercícios são tão importantes, significativos e eficazes? Porque, na verdade, muitas das vezes a gente pensa que consegue controlar tudo. E a gente acaba se envolvendo com problemas, dificuldades, lembranças do passado, preocupações com o futuro, achando que a gente vai conseguir controlar o futuro, o que a gente ainda pode controlar o que já aconteceu. Já era, já aconteceu. O que que você pode controlar então? A gente vai falar aqui agora para você, para te ajudar, para você ficar cada vez mais presente e entender o que está sob o seu poder, sob o seu controle. E isso sim você pode tanto controlar quanto escolher os melhores resultados para você ter uma vida mais leve, com menos ansiedade e ter um controle melhor do seu emocional. O que que você pode controlar? Seus pensamentos. Pega a sua caneta que está aí e anote. P igual a S igual a A igual a R. Essa é uma fórmula que nós aqui chamamos de fórmula da felicidade, ou como você quiser chamar, não tem problema. O importante é que essa fórmula, ela faz com que você tenha real noção do que está sob o seu controle. E o que está sob o seu controle é o seu pensamento, ou os seus pensamentos. Essa fórmula, com essas letras que você anotou aí, quer dizer o seguinte, que pensamento é igual a sentimento igual a ação igual a resultado. Ou seja, o que você pensa, você sente. Da maneira que você sente, você age, você é impelido a agir. E a maneira que você age vai te causar um resultado. Vamos lá. Se você pensa em coisas boas, seu sentimento será bom. Esse sentimento vai te motivar a agir. A sua ação será uma ação boa, benéfica, em prol de você mesmo, de outras pessoas, dos seus amigos. Essas ações boas gerarão resultados bons, excelentes. Resultados que certamente motivarão você a pensar de novo de maneira saudável. E fica um ciclo. Eu penso de maneira saudável, eu sinto sentimentos bons, eu ajo de maneira boa, eu tenho resultados bons. Esses resultados bons me motivam a pensar de maneira saudável e fica nisso, esse ciclo. Imagine tudo isso sendo feito ao contrário. Eu penso de maneira ruim,
Eu tenho sentimentos ruins ou sentimentos negativos, bem como também esse pensamento pode ser pensamentos ruins, pensamentos negativos. Eu sinto coisas ruins no meu corpo, no meu sentimento. É ruim, é raiva, é medo. São sentimentos que a gente costuma chamar de sentimentos ruins. Esses sentimentos ruins vão fazer com que você haja de maneira ruim. E essa maneira ruim, como você age, vai ter resultados bons? Não. Serão resultados ruins. Então, a única coisa que você consegue controlar são os seus pensamentos. E você tem, em média, nós temos, em média, 70 mil pensamentos por dia. A maioria desses pensamentos são negativos, de acordo com a neurociência. Mas sabendo disso, você tem controle sobre esses pensamentos negativos e começa a ter pensamentos positivos. Não aleatoriamente, não um positivo qualquer, mas um pensamento positivo, pensando que isso vai influenciar seu sentimento, suas ações e os seus resultados. O que você precisa aprender a fazer, então, é ter pensamentos intencionais. Escolher o tipo de pensamento que vai passar na sua cabeça. Não permitir que fique muito tempo determinados tipos de pensamentos que te geram medo, ansiedade, preocupações. Quanto mais esses pensamentos ficarem na sua cabeça, mais sentimentos ruins virão para você. Esses sentimentos ruins farão com que você haja de maneira ruim com você mesmo e com as pessoas ao seu redor, e automaticamente os seus resultados serão ruins. Então, como é que você pode saber se os seus pensamentos estão mais positivos ou mais negativos? Só olhar o seu resultado. A sua vida está boa? Você está conseguindo lidar bem com o seu emocional? Você está conseguindo lidar bem com as pessoas ao seu redor? Como estão os seus relacionamentos? O seu trabalho? A sua família? Como você lida com você mesmo? Analisar essas áreas vão te dar indícios se você está com um padrão de pensamento mais voltado para o negativo ou mais para o positivo. Então, a ideia é ter pensamentos intencionais, e você é capaz de fazer isso. A maioria de nós não percebe que podemos fazer isso. Achamos que o pensamento veio e foi embora, desapareceu e sumiu, ou que aquele que veio tem que ficar. Não, não precisa ficar. Você pode ter o controle sobre isso. Você pode trocar o canal. E quando você muda o canal do pensamento ruim, isso automaticamente vai mudar o seu sentimento. E assim por diante, vai mudar as ações e os resultados. Quer ver como nós podemos manobrar e manipular esses nossos pensamentos? Eu quero pedir agora para que você se lembre daquele dia que você considera que foi o pior dia da sua vida. O dia onde você se sentiu sozinha, desamparada, onde você ficou sem esperança para o futuro, como se nada fosse adiantar. Aquele dia onde você não sabia se ia conseguir chegar até o dia de amanhã. Que palavras você usaria para descrever aquele dia ali? Você consegue descrever o que você sentiu? Eu dei alguns exemplos. Mas você, o que você sentiu naquele dia que foi o pior da sua vida? Agora eu quero que você faça o contrário. Eu quero que você se lembre daquele dia que foi o melhor dia da sua vida. O dia que você considera que foi o dia mais incrível da sua vida. Como você se sentiu? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Você consegue se lembrar? Consegue sentir a sensação que você teve naquele dia? Eu tenho certeza que quando eu pedi para você trazer uma lembrança negativa, a sua mente te trouxe um evento que talvez até te surpreenda, porque você foi pega desprevenido, porque você nunca parou para pensar nisso. Você não estava querendo pensar nisso, mas pensou. E a sua mente te trouxe aquele momento onde, para você, foi o pior dia da sua vida. E você provavelmente se sentiu mal. Provavelmente você teve uma queda no seu sentimentos que talvez você nem tenha percebido tanto. Mas agora que eu estou falando, vai ficar mais fácil de você perceber. E também quando eu pedi para você se lembrar do dia mais incrível da sua vida, tenho certeza que você se sentiu melhor. Isso é para você entender o poder que tem os seus pensamentos associados com os seus sentimentos. Pensamentos e sentimentos geram uma ação em você, uma reação em todo o seu sistema, em todo o seu corpo. Agora, por que é tão importante que você esteja muito atento à sua forma de pensar?
para que você tenha sentimentos, ações e resultados diferentes? Algumas pessoas estão tão submersas em um padrão de pensamento negativo que isso já virou parte do seu humor, parte da sua personalidade. Você conhece aquela pessoa que é tida como ranzinza, rabugenta, pessoa chata e resmungona? Essa pessoa, ela não faz isso de propósito. Ela está vivendo há muito tempo com um padrão de pensamento negativo. Ela está sempre pensando coisas ruins, olhando para o lado ruim da vida. E esses pensamentos ruins geram nela sentimentos ruins. E esses sentimentos ruins fazem com que ela aja de maneira ruim. E o resultado é qual? Ruim. E aí volta de novo. Se o resultado é ruim, obviamente que ela vai pensar coisas ruins. Então a pessoa fica presa nesse ciclo repetitivo. Talvez você seja essa pessoa que está se identificando como resmungona, como ranzinza. Se você se identificou com isso, saiba que você não é a única. Você não está sozinha. Eu era uma pessoa assim. Eu era chata, eu era resmungona, eu era ranzinza. Estava sempre olhando para o lado ruim da vida. E não era porque eu era uma pessoa ruim. Não é que eu queria fazer isso. Era porque esse padrão de pensamento foi estabelecido, foi consolidado durante muito tempo. Então aquilo passou a ser traço da minha personalidade. Eu nem percebia que eu era daquele jeito. Eu não percebia que eu era resmungona. Eu só era. Eu só fazia. Eu só me sentia daquele jeito e agia daquele jeito. Só que nós conseguimos reverter isso. Eu consegui reverter isso. E como que eu consegui reverter isso? Com conhecimento. Essas informações que estamos dando aqui agora nesse conteúdo, elas são capazes de ativar em você um desejo, uma vontade de mudar, de fazer diferente, de ter uma vida diferente. Então, o conhecimento, ele te dá o poder, a possibilidade de você sair dessa situação, deixar de ser escravo ou escrava dos seus pensamentos, porque era assim que eu era. Eu era escrava dos meus pensamentos. Os meus pensamentos estavam sempre olhando, sempre pensando nas coisas ruins da vida, sempre nos medos, nas preocupações, nas ansiedades. Então, obviamente, que o meu sentimento era ruim e as minhas ações eram ruins, e os meus resultados eram ruins. Então, se você se identifica com isso, pode quebrar esse padrão. Você pode quebrar esse padrão. Você pode começar a modificar o seu pensamento. Do mesmo jeito que você programou, sem perceber, os seus pensamentos para ficarem no padrão mais negativo, você também pode programá-los para ficar no padrão mais positivo. Como? Direcionando os seus pensamentos, tendo pensamentos intencionais, pensamentos bons, positivos. Sempre traga o lado bom e o lado positivo e agradável de qualquer situação. No automático, a sua mente já vai te trazer pensamentos negativos, que não vai dar certo, que fulano é assim, que comigo é diferente, porque você não conhece minha vida. Eu sei que falando assim, pode parecer que é muito fácil pra gente, que já está em outro nível. Só que em algum momento você tem que começar, não é mesmo? Então comece colocando em prática o que a gente está falando aqui para você. Questione sua mente, se questione, pare, se pergunte: por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou fazendo isso? Quando você se questiona, você sai do modo reativo e passa para o modo de tomada de decisão, passa para o modo de estar consciente de você mesma. Isso por si só já te ajuda bastante. Só que a gente também entende que nem todo mundo consegue fazer isso, porque as circunstâncias de cada um é diferente. Então, tem pessoas que estão num nível de dificuldade emocional ou estão com um abismo emocional muito profundo. Então, só um conteúdo como esse talvez não seja o suficiente para que ela tenha a força e a energia necessária para fazer alguma movimentação um pouco maior na sua vida. Isso a gente entende. A gente sabe que isso é real. Então, se você se identifica com isso, não fique vivendo com isso sozinha. Busque ajuda. Procure um profissional da área emocional qualificado, da sua confiança, para que você possa receber a ajuda necessária. O que não pode é ficar sem fazer nada. O que não pode é ficar só lamentando e reclamando da vida, que as coisas estão muito difíceis. Porque entenda, ninguém vai tirar você da situação em que você está. Você precisa querer sair. O Romildo costuma dizer uma coisa, que a gente está aqui pronto para estender a mão para tirar a pessoa que está lá no fundo do poço.
mas a gente precisa ver a mão levantada. A gente precisa ver que a pessoa está querendo sair da situação para que ela possa receber ajuda. Então isso vale para você. Não fique guardando sua dor, não fique empurrando com a barriga. Se você vê que tem necessidade de uma ajuda emocional mais profunda, porque esse conteúdo aqui para você ainda é raso, busque a ajuda de um profissional que vai te ajudar com essa situação. O que esse conteúdo está fazendo aqui para você é elevando o seu nível de conhecimento. Nós temos níveis de conhecimento. Algumas pessoas vivem no nível do conhecimento mais ligado ao emocional, outros vivem no nível de conhecimento mais ligado ao racional, e existe um outro nível de conhecimento que agora, você, depois de assistir esse conteúdo, certamente você atingiu esse terceiro nível. Nós também chamamos isso de nível de consciência. Nível de consciência emocional, nível de consciência racional. Vou explicar um pouco mais sobre isso. Antes, você talvez tivesse um pouco de conhecimento sobre a questão de terapia, de psicologia, a questão do emocional, a questão de controlar tudo isso. Só que aí, agora, nós, a Jaqueline e eu, através desse documentário, estamos elevando esse nível de consciência ou esse nível de conhecimento para você. As pessoas que vivem no nível de consciência emocional, elas são muito mais, como o próprio nome já diz, emotivas. Tudo que acontece, ela já sente uma dor, já sente um desconforto, já quer brigar, já pisaram no meu pé, não quero saber, quem está errado é ele, pagar com a mesma moeda. Conhece pessoas assim? Talvez você tenha sido assim, ou talvez você ainda esteja assim. Tudo que fazem te incomoda demais. Tudo que alguém faz com você, ou às vezes nem com você, às vezes até com outros, você se dói. Literalmente, quando a gente fala se doer, é uma dor emocional que sente no peito. Eu já senti isso antes. Eu já senti a questão da injustiça com outra pessoa e eu fiquei muito mal, ficava muito mal no passado, antes de tudo isso que a gente vive hoje. Então, eu tenho certeza que talvez você ainda esteja nesse nível emocional, onde tudo te afeta com um impacto muito grande, com o peso de uma rocha, de uma pedra, e você acaba carregando isso. Esse é o nível emocional. Quando uma pessoa está com nível de consciência emocional muito baixo, ela se torna uma pessoa muito reativa. Ela está sempre buscando proteger uma dor ou sempre buscando estar bem, estar feliz a todo custo. Então são pessoas que são guiadas pelo emocional. Talvez você se identifique como esse tipo de pessoa. Normalmente, pessoas que têm descontrole emocional, seja depressão, ansiedade ou qualquer outra dificuldade diagnosticada ou não, apenas uma dificuldade de relacionamento, isso já pode indicar que você pode estar presa nesse degrau aqui do emocional, nesse patamar de consciência muito baixo. Porque quando estamos assim, isso dificulta pensar, dificulta raciocinar. Porque uma pessoa que está sempre buscando ser feliz, a todo custo, querendo encontrar uma satisfação e uma alegria do mundo externo, das coisas externas, ela vai estar sempre infeliz. Ela não se apercebe, mas ela vai estar buscando incessantemente que coisas externas, ou seja, pessoas, circunstâncias, deixe que ela fique feliz. Faça com que ela fique feliz, dê o conforto que ela tanto busca e precisa, porque ela não consegue adquirir isso sozinha. Já quando a pessoa está mais protegendo a dor, ela vai ficar numa situação um pouco mais vitimista. Ela vai estar sempre achando que está sendo atacada, que está sendo ignorada, que está sendo menosprezada. Então, a reação das pessoas ao seu redor afetam diretamente como ela se sente. Isso é muito ruim. Porque vocês vão concordar que se a gente passar a nossa vida, se a gente viver a nossa vida dependendo de coisas externas para que a gente se sinta bem, isso não vai dar muito certo. Então, esse nível de consciência emocional, quando é muito baixo, é ruim. Então, nós temos que elevar esse nível de consciência. Como que a gente faz isso? Esse conteúdo aqui certamente está elevando o seu nível emocional, elevando o seu nível de consciência, para que você passe para o próximo nível. Qual é o próximo nível? O nível racional. E se você chegou no nível racional, você começa a pensar, começa a raciocinar, racionalizar sobre o assunto e começa a se envolver menos emocionalmente. Quem se envolve muito emocionalmente está no nível emocional. É um nível ruim. É um nível ruim onde a pessoa não consegue tomar as melhores decisões frente aos desafios.
Quem está no nível racional, ele consegue racionalizar sobre o assunto. Lembra que nós falamos da necessidade de você ficar no presente, de você ficar atento ao que está acontecendo agora? Quando você sobe, eleva o seu nível de consciência e você vai para o racional, você começa a pensar e raciocinar mais sobre as coisas, você fica mais atenta. Você precisa prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor e ao que está acontecendo com você. E nesse patamar de nível de consciência racional, você começa a pensar. Sim, pensar. Raciocinar. Principalmente em questões emocionais. Então, ao invés de ficar deixando se levar pelo emocional, por que fizeram isso comigo? Estão sempre contra mim, as pessoas nunca me entendem. Isso é emocional. Você passa a pensar e raciocinar. Peraí, será que é isso mesmo? Será que está todo mundo contra mim? Será que são os meus pensamentos que eu aprendi lá naquele documentário que está indo muito para o lado negativo e está fazendo com que eu fique negativa e veja apenas coisas negativas da vida? Será que eu poderia agir diferente? Esse simples fato de você raciocinar, de você pensar e se questionar, já te eleva a consciência, já te leva para o próximo nível. E qual é o próximo nível? Escolhas. Escolher que decisão você vai fazer. Onde você já tem agora a experiência de ter passado pelo emocional, a experiência de ter passado pelo racional e tem o poder de escolher. Você vê todos os detalhes e agora eu vou fazer a melhor escolha. Vou dar um exemplo. A questão de alguém pisou no teu pé, de alguém te machucou, fez alguma coisa contra você, se você estiver no emocional, você vai ficar remoendo aquilo, sofrendo sobre aquilo, sentindo muito mal sobre aquilo. Ou se alguém te xingou, ou reclamou, ou você perdeu alguma coisa importante, você vai ficar remoendo sobre aquilo, emocionalmente muito abatido. Mas se você está no nível racional, você vai pensar, calma aí, que taxa de responsabilidade talvez eu tenha sobre isso? E se eu tenho alguma responsabilidade, o que eu posso fazer? Se eu não tenho, como eu devo agir? E aí você está indo já para o nível de escolhas. Porque sabendo que você racionalizou sobre o assunto, agora você vai escolher. O que eu vou fazer? Vou pedir desculpas? Vou deixar para lá? Vou ignorar o sentimento que eu estou sentindo e resolver de outras formas saudáveis? Assim, você consegue ver que você passou para um próximo nível. Quando você tem esse nível de consciência, de chegar ao ponto de raciocinar, ponderar e pensar sobre as coisas, você tem que tomar uma decisão. Você tem escolha para decidir. E é nesse patamar que a gente muda a nossa vida. Quando você descobre que não precisa mais ser daquele jeito, que não precisa mais ser vítima das suas circunstâncias, que não precisa mais permitir ou querer que as pessoas, as circunstâncias, que as coisas façam com que você fique bem. A responsabilidade é sua, é minha. Eu é que tenho que trabalhar aqui internamente, eu é que tenho que elevar o meu nível de consciência para que eu consiga resolver meus problemas internos. E o mais incrível disso, gente, é que quando a gente faz isso, quando eu modifico os meus níveis de consciência aqui dentro, as coisas aqui fora ficam muito mais fáceis de lidar. Eu consigo lidar melhor com a vida, com as pessoas, com o que está acontecendo ao meu redor. Porque eu fiz a mudança necessária. Toda pessoa que consegue vencer um problema emocional, vencer a depressão, vencer um transtorno de ansiedade, são pessoas que fizeram uma mudança de consciência. Começou assim, mudando, saindo de uma consciência totalmente emocional, totalmente reativa, para uma consciência onde você para, pensa, raciocina para poder tomar a próxima decisão. Diz aí, depois. Anota aí. Deixa nos comentários se quiser também. Se você conseguiu elevar o seu nível de conhecimento, se você passou para um próximo nível, existem outros níveis. Existem outros níveis. E que num próximo momento você pode aprender mais sobre isso. Mas esse conteúdo está elevando o seu nível de consciência. E muito provavelmente agora você está no nível de escolha. E que escolha você quer fazer para lidar melhor com o seu controle emocional? O que você acha dessa imagem? E dessa outra? Agora observe só mais uma imagem. O que você sentiu ou o que você pensou
ao analisar essas imagens aí? Eu tenho certeza que alguns de vocês ficaram agoniados, angustiados, doido para mexer, para rodar, para modificar aquela imagem ali que não estava certinha, que estava torta, que estava fora do lugar, que não estava coerente. Sabe por que isso acontece? De acordo com a neurociência, o nosso cérebro ele tem dificuldade de aceitar coisas desorganizadas. O nosso cérebro ele sempre quer buscar padrões para que ele automatize, ou seja, fazer as coisas ficarem mais fáceis para ele economizar energia. Por isso, quando nós vemos algumas imagens ou algumas coisas diferentes do que a gente espera que seria o normal, há um desconforto. Para alguns dá até vontade de chegar lá e deixa eu ajustar isso daqui, deixa eu colocar isso aqui no lugar, porque isso é comum ao cérebro. Essa parte ainda não é o transtorno obsessivo compulsivo. Porém, quando a gente traz isso para o lado humano, do nosso dia a dia, dos nossos desafios e até mesmo da sua coragem de mudar, você vai ver que tem tudo a ver. Então você já entendeu que o nosso cérebro precisa seguir padrões. Ele vai buscar esses padrões em qualquer área da vida. E aqui na questão emocional, no fator humano, nas ligações entre pessoas, isso também vai acontecer. Então, em situações onde nossa mente, o nosso cérebro, ele não consegue ver a conclusão de um assunto, isso acaba desconfortando. O nosso cérebro não consegue entrar no funcionamento normal dele porque ele quer buscar a resolução de um assunto, a resolução de uma questão que você está vivendo. Então, se você passou por uma situação onde você não deu um ponto final, onde você não concluiu aquele assunto, o que pode acontecer é que o seu cérebro vai ficar te trazendo pensamentos repetitivos sobre aquele mesmo assunto. Isso a gente costuma chamar de ruminar pensamentos. Aqueles pensamentos que você começa a ruminar quando deita na cama para dormir, e ao invés de dormir, você fica pensando naquela pessoa que falou isso, isso e isso para você, ou naquele mesmo dia no trabalho, ou aquela pessoa que falou algo para você há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Ou aquela pessoa que fez alguma coisa com você e aquilo ainda não te desceu na garganta, você ainda não conseguiu digerir o assunto e nem aquela pessoa. Isso significa que para o seu cérebro aquele assunto está em aberto. E se está em aberto, ele vai sempre procurar ocasiões oportunas para te lembrar desse acontecimento, para te lembrar daquela pessoa, para te lembrar que tem um assunto que precisa ser resolvido ainda. Outro motivo pelo qual é muito importante para o seu cérebro a conclusão dos assuntos é que quando você não resolve, quando você não dá um ponto final em alguma questão, quando fica alguma ponta solta, isso pode te causar um sentimento de impotência. E para o seu cérebro, você se sentir impotente significa que você está em risco, você está em perigo. Então, enquanto você não resolve determinado assunto, o seu cérebro ele vai ficar sempre te lembrando daquele assunto para que você resolva, para que assim o seu cérebro possa te tirar do modo alerta, do modo de segurança. Se você terminou algum relacionamento onde ficaram questões que não foram bem esclarecidas, onde ficaram palavras que não foram ditas, situações em que você se sentiu acuada, desconfortável, traída, enganada, e você não expôs isso para a pessoa, provavelmente esse tipo de coisa pode ficar passando na sua cabeça, mesmo que esse relacionamento tenha terminado há 10, 15 ou 20 anos. Sempre que você lembrar dessa pessoa, é provável que os sentimentos que venham até você sejam sentimentos ruins. O simples fato de lembrar daquela pessoa já te causa desconforto físico. E aí você pode ficar mal-humorada, irritada. Você já pode mudar o seu padrão de pensamento simplesmente por lembrar daquela pessoa. Agora vamos trazer esse assunto para coisas mais graves, para traumas mais marcantes, mais impactantes na vida da pessoa. Um acidente, por exemplo. Alguém que sofreu um acidente e que não ficou totalmente esclarecido, onde a pessoa não conseguiu entender o que aconteceu, o que estava acontecendo de fato com ela, ou as lembranças que vêm daquele acidente são lembranças
fragmentadas, que ela não tem clareza exata do que aconteceu com ela, ela pode ficar presa naquele padrão, naquele pensamento. Ou seja, o cérebro dela vai trazer flashbacks, lembranças daquele acidente, que pode fazer com que a pessoa acorde à noite, de madrugada, com medo, achando que está vivenciando aquela situação de novo. Isso é porque o cérebro ainda não entendeu que aquele assunto já passou, já foi resolvido. Porque para aquela pessoa ali ficou alguma coisa referente àquele acidente que não foi totalmente esclarecida. Talvez o sentimento de culpa. Talvez a pessoa se sinta culpada pelo que aconteceu. Ou talvez a pessoa culpe outra pessoa pelo acidente. Se isso acontecer, para aquele cérebro que vivenciou aquela situação, ele vai entender que o assunto ainda está em aberto. Acidentes, eventos traumáticos, abusos também podem fazer com que o cérebro fique parado esperando uma solução para aquele problema. E se para ele não ficou claro, não ficou tudo esclarecido, se não ficou tudo alinhado, aquele cérebro ali vai continuar mantendo, buscando uma resposta, uma solução para aquele problema que houve. Se enquanto eu falava veio alguém à sua mente, isso significa que você tem pendências a resolver. Isso significa também que isso pode estar alterando o seu estado emocional. Isso pode te deixar mais ansiosa, mais preocupado. Isso pode ativar o seu sistema simpático, fazendo com que você fique em alerta. Porque lembra que um dos motivos que o seu cérebro faz isso é para te manter seguro. Porque se você tem assuntos pendentes, te deixa insegura. Se você está insegura, você está em perigo. Então, questões mal resolvidas nos nossos relacionamentos podem causar ansiedade, transtorno de ansiedade e, pasmem, até depressão. Sim, quando temos problemas que não resolvemos ainda, dependendo do grau, da intensidade, do quanto que aquilo foi ruim e doloroso para a gente, aquilo pode causar uma dor e um abismo enorme no nosso emocional, que é o que acontece com pessoas depressivas. Se você está assistindo esse vídeo, se você tem algum diagnóstico de depressão ou sintomas de uma pessoa depressiva, busque na sua mente. Tenho certeza absoluta que você tem pendências com uma ou mais pessoas de coisas que aconteceram na sua vida. Mais uma vez eu deixo aqui o lembrete. Se você não consegue lidar com isso sozinha ou sozinho, busque ajuda profissional, ok? Essas questões mal resolvidas podem ser com algum familiar seu, talvez a mãe, o pai, o marido, um filho, uma irmã ou uma sogra. Seja lá quem for, seja membro da sua família ou não, você precisa olhar para isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente olha para isso? É entender que alguma situação, algum evento fez com que você criasse uma certa mágoa, um certo desconforto com relação àquela pessoa. Mesmo que você tenha sido ofendida, magoada, machucada emocionalmente ou fisicamente por uma pessoa, é importante que você utilize esse conhecimento aqui para que você possa se curar dessa ferida, você possa se tratar dessa dor. Só o fato de você entender isso que a gente está falando para você, só o fato de você identificar que tem pendências, situações que não foram resolvidas na sua vida, isso por si só já dá um descanso para o seu cérebro. Mas ainda tem mais coisas que você pode fazer com respeito a isso. Analise. Talvez não tenha sido você a ofendida, talvez tenha sido você a pessoa que ofendeu outra, e que talvez se sinta culpada, talvez se sinta desconfortável por saber que fez mal ou que machucou alguma pessoa. Isso também é um assunto que deixa o seu cérebro travado. Então, diante desse contexto que estamos mostrando para vocês, diante de todas essas informações que vocês estão tendo, será que você poderia fazer alguma coisa? Parou, pensou, raciocinou, subiu o nível da sua consciência e agora você consegue raciocinar sobre isso ao ponto de pensar no que você poderia fazer para minimizar ou até mesmo para resolver essa situação? Talvez, se foi você que ofendeu alguém, talvez você consiga pedir desculpa para essa pessoa. Ou talvez escrever sobre isso. Pegue um diário, faça anotações, escreva sobre o que você sente em relação a determinada pessoa. Veja se você consegue perdoar aquela pessoa que te machucou, que te ofendeu, que te causou algum mal. Por que isso é muito importante? Lembra que nós falamos sobre os padrões de pensamento?
padrões de pensamentos negativos, que seriam o quê? Sentimento de raiva, tristeza, mágoa, rancor, tudo isso é sentimento ruim. Esses sentimentos ruins causam nossas ações, trazem as nossas ações ruins e geram uma repercussão de coisas ruins na nossa vida. Então, se você quer quebrar esse ciclo, se você quer sair desse limbo de problemas emocionais, é importante você se tratar. Então, talvez alguém tenha te machucado, alguém tenha te ofendido. Mas será que você pode fazer o primeiro movimento de deixar esse lugar de dor, de deixar esse lugar de que está sendo machucada e fazer alguma coisa a mais, além, para sair dessa situação? Acreditamos que ficou bem claro para você como que a neurociência consegue, de fato, ajudar pessoas. Não necessariamente a neurociência, mas sim o conhecimento dessa neurociência aplicado de maneira prática, como a gente mostrou um pouco aqui para você nesse documentário. A questão é, você vai fazer os exercícios? Você vai seguir as orientações que a gente passou para você? Se você seguir, certamente vai te ajudar de maneira significativamente. E você conseguiu perceber como que, de acordo com a neurociência, como que o nosso cérebro funciona. Nosso córtex pré-frontal, ele toma determinadas decisões influenciado pelo nosso sistema límbico, que está ligado diretamente às nossas emoções, às nossas lembranças, às coisas que a gente viveu talvez na infância, as coisas que de repente você tenha vivido também em relação à sua família, e podem ser decisões ou emoções ou lembranças positivas ou negativas. E só que isso vai formar a sua personalidade, fazendo com que você tome determinadas decisões com base em pensamentos positivos ou pensamentos negativos. Você também conseguiu entender que os seus pensamentos, eles influenciam diretamente o seu resultado. Você conseguiu perceber que quando você tenta controlar as coisas, você não consegue ter bons resultados. E quando você tenta controlar as coisas, você vive num ciclo, preso, e sem perceber, continua fazendo sempre as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Mas se você para, através da ótica em que nós mostramos aqui para você, e se você olha para aqui, você só consegue controlar os seus pensamentos, aí sim, você consegue automaticamente controlar os seus resultados. Ou seja, foi aquela parte que a gente explicou aqui, que pensamentos influenciam sentimentos, influenciam suas ações e que vão influenciar os seus resultados. Você conseguiu perceber que depois de todo esse conhecimento fica nas suas mãos esse poder de passar para um próximo nível. Esse nível pode ser racional, pode ser um nível emocional, que era o que você estava, mas o próximo nível é racional, e depois um nível de escolhas. E aí está nas suas mãos esse poder de escolhas, com todo esse conhecimento. Por isso que eu comecei falando. O que você vai fazer agora com esse conhecimento? Fica em suas mãos esse poder. E nós esperamos de coração que você escolha continuar crescendo como pessoa. Conte com a nossa ajuda no que você precisar. Esperamos de coração que esse documentário tenha sido um divisor de águas na sua vida. Que a partir desse documentário você consiga querer se aprofundar ainda mais nesse conhecimento. E se precisar da nossa ajuda, pode contar conosco. Se inscreve no canal, segue a gente no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Mas o importante é que, mais importante é que você consiga querer mudar, sair daí. Porque se você quiser, você vai buscar, vai encontrar pessoas que certamente te ajudarão. Com esse conhecimento, nós esperamos de coração que tenha virado uma chave e que você consiga agora passar para um próximo nível. Eu sei que do outro lado, alguns de vocês vão estar com a mente ali fervilhando com todo esse conteúdo que a gente passou aqui. Alguns vão estar otimistas, animados, empolgados para começar a colocar em prática tudo o que ouviu. Outros vão estar meio receosos, a mente vai começar a dizer coisas do tipo, não, isso é muito difícil, isso você não consegue, não é para você. Para ela é fácil dizer isso. Isso acontece porque o seu cérebro está programado, está num padrão um pouco mais negativo, então ele vai resistir a determinadas mudanças. Se isso acontece com você, saiba que você não é o único. Eu já passei por isso e outras pessoas também passaram por esse processo. Vamos deixar no final desse vídeo vários depoimentos de pessoas que passaram pela mentoria, todo tipo de pessoas. Pessoas mais otimistas, mais animadas, que só queriam mudar e modificar e levar o nível da vida, passar para um próximo nível. Pessoas que estavam doentes emocionalmente, depressivas, com transtorno de ansiedade. Pessoas que estavam em crise de pânico. Pessoas que tinham idade mais avançada, pessoas que eram mais novas.
Todas elas passaram por esse processo e conseguiram a transformação que tanto buscavam e queriam na vida delas. Então, se eu consegui, se o Romildo conseguiu, e se essas outras pessoas, e muitas outras, tá, que não estão ali no depoimento, conseguiram, tenha certeza que se você quiser, você também consegue. E aqui do outro lado, vamos estar aqui prontos para ajudar você com o nosso conteúdo gratuito, nos nossos vídeos, nas nossas lives. Estamos aqui prontos para ajudar aqueles que estenderem a mão.